Vamos então à leitura do texto. Capítulo 11, verso 2 em diante. Nós temos um subtítulo aí inserido nesse texto para nos ajudar a pensar no que vem na leitura, o véu e o seu uso na igreja de Corinto. Sigamos então, versículo 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso o tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos caminhar um pouquinho na exposição desse texto, lembrando aos irmãos que nos capítulos anteriores, especificamente capítulo 10, verso 31, o apóstolo Paulo aplica o princípio ao culto congregacional, né? A assembleia reunida para cultuar. E vimos que o problema de Corinto, dessa igreja especificamente, não era só um problema teológico. Havia, sim, vários problemas de ordem teológica, mas também havia problemas, e nós os veremos aqui nos capítulos que seguirão, a ceia do Senhor e a forma como se deve aplicá-la, mas também perceberemos com isso, nesses capítulos que seguirão, se Deus assim nos der vida e saúde, pelo menos naquilo que eu tenho me debruçado a compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos, mas veremos também que a igreja está repleta de problemas no sentido comportamental. E, querendo ou não, nós estamos cercados por alguns símbolos que fazem parte do contexto judaico-cristão. E aí, veja, meus irmãos, que Deus estabelece, segundo a visão do apóstolo, ordem e distinções para que a sua glória seja colocada em primeiro lugar, seja refletida. Então, tudo que nós vamos pensar aqui é exatamente sobre isso. É Deus estabelecendo, por meio da sua palavra, e isso reflete-se e precisa refletir-se no culto, a glória do Senhor. Para isso é o culto. O culto é para a glória de Deus, não é para a exposição dos homens, não é para a glória da denominação, por isso nós não ficamos, não somos soberbos, não nos ufanamos por termos um culto
né, ou realizarmos um culto assim, e etc, etc, mas um culto que esteja alicerçado, direcionado pelo princípio regulador do próprio culto, que é a palavra do Senhor, que expressa a vontade do Senhor para a glória desse Deus que nós o servimos. Por isso nós vamos ver o texto mencionando a questão do cabeça, autoridade, princípio de ordem, glória de Deus. E aí é o que nós entendemos. A ordem do culto não é uma mera formalidade cultural, como também não era entendido para os judeus que se reuniam no templo só uma formalidade ritualística, embora eles tenham perdido a profundidade disso, pelo menos naquilo que eles entendiam, no se aproximar diante de Deus para cultuar. E se tem um profeta que nos mostra muito bem isso, é o profeta Isaías. Ele veio para mostrar que o povo estava cultuando, se reuniam, apresentavam as suas orações diante de Deus, mas o culto não agradava a Deus. Por quê? Porque eles estavam invertendo a ordem, o propósito pelo qual aquele culto era realizado, né? E aí nós vamos ver, então, que existe aqui uma ordem expressa na palavra, a ordem da criação, dentro daquilo que Deus estabeleceu, e é nisso que precisam estar voltados os nossos olhos. Porque seguindo assim, nós estaremos nos mantendo numa reverência ou de forma reverente diante do nosso Deus. A reforma, ou pelo menos durante a reforma protestante, meus irmãos, muitos reformadores insistiram no aspecto do culto, que o culto não deveria ser moldado como pensava a igreja, então, apostólica, católica apostólica romana, moldada pela grande confusão que ocorria naquele momento no sentido cultural. Nós percebemos que a partir do século III em diante, a igreja começa-se a comadrar com o paganismo. As coisas foram entrando na igreja, não foi só assim da noite para o dia, ela foi algo lento. Século após século, a igreja foi relaxando-se diante do princípio regulador, né? E aí nós percebemos, então, no período da Reforma, já uma cultura, uma igreja totalmente confusa, culturalmente falando, pelos excessos emocionais, pelo perder o princípio regulador, quer dizer, a palavra já não era tão importante assim, né? E aí os reformadores, mais especificamente me referindo ao segundo momento da reforma, né, período da reforma, onde nós temos João Calvino, que afirmou que o culto público deveria refletir a beleza da santidade de Deus. E não a beleza da igreja, da cultura. Deveria refletir a beleza da santidade de Deus e, portanto, ter ordem e reverência nesse culto. Porque a igreja só se reúne para isso, para estar diante de um Deus santo, puro, verdadeiro e soberano. Então, todo cuidado em nos posicionarmos diante de Deus, meus irmãos, precisa estar no presente do nosso coração. Para que o culto não seja superficial, para que não seja um culto alicerçado nos princípios da cultura, aversa à palavra de Deus, né? Nos pensamentos dos homens, nos achismos do coração humano, né? Porque o nosso coração, já dizia Calvino, nós somos especialistas em criar deuses, portanto, nós somos especialistas em idolatrar determinadas coisas que não seja o Senhor. Nós estamos inclinados a adorar mais a criatura por causa da natureza pecaminosa, e é assim que os homens procedem, mais a criatura do que o próprio Criador, em mudar a verdade de Deus, adotando a mentira e o paganismo como verdade para a condução do nosso culto e da nossa adoração ao Senhor. Israel fez isso. Eles mudam o local de culto a Deus, eles mudam a forma de cultuar a Deus,
eles tiram a palavra de Deus da sua centralidade, e aí não tem como manter um culto que chegue de forma agradável às narinas santas do Senhor. E o culto começa a ser um culto que desagrada a Deus. E é o que a gente precisa nesse momento. E Paulo mostra isso, que o reino de Deus tem ordem, tem princípio. Deus estabelece esses princípios, essa ordem para a nossa condução. Em relação ao posicionamento das pessoas que se apresentam para cultuar, seja ele homem, mulher, não significa inferioridade. Pelo contrário, não significa desvalorização de A em detrimento de B. Pelo contrário, significa valorizar aquilo que Deus estabeleceu na criação. Porque Deus também se demonstra, nesse sentido, um Deus de ordem e decência. E tudo que perde esse verniz na ordem e a decência, acabou. Vai refletir qualquer outra coisa, menos a glória de Deus. A gente sabe que os ídolos nada são, mas quando nós perdemos o rumo do princípio da verdadeira adoração a Deus em culto, naquilo que ele estabeleceu, alguém levará crédito por isso. Será os demônios? O diabo? Satanás? Não sei. É uma questão que Paulo leva a igreja a pensar. E o seu objetivo aqui não é promover jamais, como alguns pensam, superioridade masculina sobre a superioridade, sobre a mulher. Jamais. Mas mostrar que nós precisamos preservar no culto a beleza da criação estabelecida por Deus, com reverência, para que Deus seja glorificado. Não é promover superioridade masculina sobre a mulher, sobre o papel da mulher. Por isso, meus irmãos, a adoração deve refletir reverência, deve refletir unidade, precisa ter edificação. Por isso, a nossa mensagem tem como tema: os homens e mulheres no culto devem se comportar de formas distintas e de forma decente. É assim que nós veremos Paulo apresentando, pelo menos aqui, dentro do que nos foi possível, nesse primeiro momento, trabalhar. Existem alguns fundamentos que nós precisamos entender, que são fundamentos na palavra de Deus para a nossa conduta, homens e mulheres, no culto público. Primeira coisa, meus irmãos, vejam aí os versículos 2 ao 6, como eu sempre tento trabalhar aqui. O tempo não é o nosso aliado, ele é perverso, ele não para. E aí, quando a gente percebe, vai trabalhando, quando você vê, o tempo foi embora e a gente quase não compartilhou aquilo que no preparo em casa, se debruçando sobre a palavra de Deus para entender o texto, explicar o texto, apresentar o texto e aplicar o texto. Mas vamos nos prender a pensar aqui algumas partes dos textos aí. Mas dá uma olhadinha, versículo 2 ao 6 mostra para a gente uma ordem estabelecida por Deus. E ela deve ser honrada no culto. O culto deve honrar a ordem estabelecida de Deus. E Paulo mostra que, primeiro, o culto deve refletir essa ordem da criação de Deus. Por isso, o versículo 2 ele diz: guardais as tradições. Que tradições que ele está falando aqui? É aquela que a Igreja Católica pregou na Idade Média? É aquela em que a Bíblia divide a sua autoridade com o homem? É essa a tradição que nós estamos falando? Claro que não. Aqui, tradição não tem nada a ver nesse sentido, mas nos ensinamentos da palavra de Deus, nos ensinamentos dos apóstolos. E Paulo começa aqui mostrando um elogio, nisso eu vos elogio, antes de começar a trabalhar aquilo que ela precisava receber de correção. Primeiro, que eles estavam abertos a essa orientação, a palavra de Deus. Porque nem toda tradição nesse sentido, meus irmãos, é ilegítima, pelo contrário. Os profetas, os apóstolos,
A palavra de Deus escrita por eles tem autoridade de palavra de Deus. Por isso, verso 3 vai dizer que Cristo é o cabeça. Começamos aqui a perceber o argumento do apóstolo Paulo. Veja, rapidamente. Ele vai dizer no versículo 3, dá uma olhadinha aí, por favor. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do o homem a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Né? Olha a ordem estabelecida: Cristo cabeça, Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Cabeça que implica, pode implicar, tem tantos significados, podem implicar ordem, responsabilidade, mas nunca tirania. Porque aqui, como eu já disse e repito, não é sobrepor a mulher em detrimento da tirania masculina. Pelo contrário, é uma questão de ordem lógica da criação. Versos 4 e 5, não menos complicados no entendimento, mas vejamos. O que ele está dizendo aqui? 4 e 5, por favor. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza sem a cabeça, com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Um grande desafio no entendimento desses textos. O que o texto está dizendo? Podemos afirmar? Não. Podemos deduzir aqui que Paulo esteja mostrando aos coríntios aqui, a igreja de Corinto, que alguns símbolos externos comunicam ordem ou, o inverso disso, também uma rebelião. Aliás, já dizia um filósofo de linha reformada, chamado Paul Ricoeur, que os símbolos falam. E como falam, né? Falam tanto que a gente precisa ter cuidado. Porque falam tanto que, se bobear, a gente passa a idolatrar os símbolos. É a cruz, é a serpente de bronze. Então a gente tem que ter cuidado. Né? A gente precisa usar essas coisas e entender essas coisas dentro do seu contexto. Né? Por exemplo, a ceia tem o seu aspecto simbólico. Então a gente não pode ficar nem aquém e nem ir além daquilo que a mensagem está sendo transmitida através daquele símbolo. E aí, o problema aqui não era necessariamente no tecido, como véu, talvez o cabelo como véu. Né? Ele vai dizer aqui, parece-me que nos primeiros, pelo menos no primeiro século da igreja, aqui no Novo Testamento, os irmãos sabem que os judeus, quando se reúnem em sinagoga, hoje, pelo menos hoje, eles cobrem a cabeça. Não com véu, mas eles usam um quipá. Aquele quipá tem um símbolo para eles. Isso significa que existe um ser superior, um Deus criador acima deles. Ninguém entra, eu já fiz pesquisa nessa área, participei de reuniões em sinagoga judaica, claro, não ortodoxa, porque senão não teria acesso a participar do Shabat deles, mas frequentei mais de ano. E lá você não entra no templo com a cabeça descoberta. Eles usam quipá, você deve ter visto isso, alguém na rua com um tampãozinho na cabeça. Aquilo para eles simboliza um Deus acima da cabeça deles. Por exemplo, quando eles vão ler a Torá, né, os 5 livros da lei, os profetas, eles não leem, quem vai ler, claro, né, o Razan lá, o dirigente da cerimônia, ele vai ler com os olhos abertos, porque ele está lendo lá a Torá. Mas o restante, geralmente, eles cobrem o seu rosto para ler na sinagoga. É assim que a minha pesquisa, nessa época, já tem um tempo, é assim que eles se colocavam em relação àquilo. Né? Dentro do templo, no templo, eles entendiam que não era outro lugar a não ser para fazerem ali o seu culto, o seu shabat. Dentro do templo eles não comiam pão, eles não bebiam vinho, enfim, eles não celebravam, não traziam comidas, alimentos, porque eles entendiam que aquele espaço era um espaço santo, sagrado, só para aquela finalidade. Né? Enfim, essa é uma compreensão que a gente precisa ter. O que Paulo está falando aqui? Que véu é esse? É um véu, um tecido? Se fosse, o que isso traz de ensinamento? Se for o cabelo da mulher, o que isso traz de ensinamento? Né?
Então, é importante a gente ter essa compreensão, que o problema aqui não está na coisa em si, no tecido, mas no significado que aquilo trazia para a igreja. E aí Paulo protege, então, pelo menos no seu argumento, a distinção criacional, dentro daquilo que Deus estabeleceu no testemunho do culto público. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher, cada um dentro dessa distinção. E aí, se a mulher ela se rebela em não usar, seja o tecido, seja o seu cabelo comprido, ou a recusa de uma cobertura que simbolizava, né, rejeição da ordem estabelecida, isso levava para o convívio da igreja um problema muito sério. E outras coisas, meus irmãos, que fazem parte da nossa vida e do nosso contexto, mal compreendido, sempre trará problema para serem administrados dentro da igreja. Né? Isso seja em qualquer âmbito, em qualquer coisa. Quando a gente perde o sentido da mensagem, a gente não sabe o que fazer com a coisa. E aí a gente começa a cometer os nossos tropeços, os nossos equívocos, e a gente perde o propósito daquilo que está estabelecido. Por isso você vai ver, as pessoas estabelecem um óleo, esse óleo se torna algo tremendamente sagrado, perdendo o seu propósito, seu significado. Né? Por exemplo, existem algumas igrejas hoje, algumas denominações que elas ainda mantêm o uso do véu. Algumas pesquisas apontam que, inclusive, pastores reformados, no século passado, ao não entender, ou pelo menos permanecer na complexidade desse texto, manteve o uso do véu para as irmãs no culto público. Né? Martin Lloyd Jones, na sua igreja, eles usavam o véu. Pastor reformado, de renome, que a gente conhece. Né? Porque ele entendia, bom, o que está aqui no texto? É para usar o véu, né? Para não usar? É o cabelo da mulher que é o véu? Não sei, porque nós estamos diante dos anjos e precisamos manter essa ordem estabelecida por Deus. Então, às vezes, no intuito de não cometer um equívoco em relação ao que está o que se pretende com o ensinamento, com aquilo que a gente julga de ensinamento bíblico, ele preferiu manter. Outras denominações hoje, como, por exemplo, a CCB, Congregação Cristã no Brasil, que nós nem consideramos igreja co-irmã, devido a alguns problemas doutrinários, com outras denominações também. Existe um critério para a gente fazer isso, eu não vou entrar nesse mérito agora, como também a Igreja de Obra de Restauração, eles mantêm também o uso do véu. Mas entenda, meus irmãos, mais do que manter ou não manter, a gente precisa entender que a questão aqui é aquela que está no coração do homem. Porque o que compromete, Jesus vai dizer isso muito bem em relação à tradição que os homens criaram lá, os judeus. Lembra quando Jesus voltou do trabalho lá, da evangelização, eles voltam e os discípulos começam a comer sem lavar muito as mãos, várias vezes a mão? E aí os fariseus começaram a questionar, como pode os teus discípulos fazerem isso, comer e beber sem lavar as mãos? Porque era uma tradição, lavar e comer. E Jesus dizia, olha, não dando aqui margem para a falta de higiene, claro que não, Jesus não cometeria esse equívoco, porque ele não pecou nas suas palavras, ações, pensamentos e obras, mas ele disse, o que contamina é o que está no coração do homem. Os maus pensamentos, a rebelião, essas coisas que contaminam, o adultério. Né? É quando nós adoramos mais a criatura do que o próprio Criador. Aí ele dá o sábado, os homens passam a adorar mais o sábado do que o próprio Criador. Entende qual é a questão da complexidade disso aqui? O dízimo passa a ter mais importância do que uma vida de santidade. O culto passa a ter mais sentido e mais significado do que uma vida realmente moldada e transformada pelo Evangelho.
Estar membrado numa denominação, ter um nome no rol de membro de uma igreja, passa a ter mais importância do que necessariamente termos a consciência da salvação, de que Deus nos chamou, nos elegeu para a salvação e temos a convicção de que somos eleitos, escolhidos e o nome no livro da vida do Cordeiro. Entende? Então, estas coisas começam a servir de tropeço para a igreja. A sarça passa a ter mais importância, denominacionalmente falando, do que a própria palavra de Deus. Deus estabelece 10 mandamentos, eles estabelecem quase 500. Tudo esquecendo-se do princípio, da essência da coisa. E aí jamais o culto pode perder essa ordem. Por quê? Porque aí passa a ser uma comunicação de rebelião contra a ordem divina. Não dá. Por isso que cultos hoje apresentados, meus irmãos, por aí, se tornam uma aberração. Vamos entrar aqui no mérito da questão, dizer isso, aquilo. Mas a verdade é essa, te traz um pavor na alma que você olha e fala, mas não é esse o princípio regulador do culto que nós percebemos na palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, porque para nós, esse princípio regulador ele se encontra de Gênesis a Apocalipse. Você precisa olhar pelas Escrituras e conseguir enxergar Deus falando e direcionando as nossas vidas por meio dos seus ensinamentos, da sua palavra, dos seus princípios. A lei do Senhor é boa. Ela traz segurança, ela traz paz à nossa alma, ao nosso coração. Aí você olha cultos por aí que você não sabe, já não tem mais nada, só tem um nome de culto. Mas não tem palavra de Deus, não tem essa ordem estabelecida. Por isso, meus irmãos, Paulo, então, busca fundamentar o seu argumento não apenas nos costumes sociais, como algumas denominações já fizeram, usos e costumes baseados na cultura. Inclusive, igrejas presbiterianas antigas estabeleciam usos e costumes. Mas Paulo não mostra aqui que o seu argumento está alicerçado, embasado em usos e costumes sociais. Ele volta os seus olhos para aquilo que está estabelecido no princípio da criação, que é apresentado pela palavra do Senhor. Então, veja, meus irmãos, a ordem estabelecida por Deus deve ser honrada no culto público. Segunda coisa, versos 7 ao 12. A criação revela a complementariedade e glória mútua, tanto do homem quanto da mulher, cada um no seu papel distinto, vai agir. Já falamos isso em capítulos anteriores. Está casado, está solteiro, é homem, é mulher, independente da profissão, claro, sendo uma profissão que não contraria os princípios da palavra do Senhor, pelo menos no nosso entendimento, na nossa doutrina, na nossa teologia, símbolos de fé que a igreja presbiteriana adotou, está tudo tranquilo, Deus vai te usar e vai te abençoar. Vai ser para a glória de Deus. Os puritanos ensinavam isso. Ser advogado, ser pedreiro, ser faxineiro, ser atendente, não importa. Ser professor, ser médico, não importa. O importante é que o que você faz e desenvolve, estando norteado pela palavra de Deus, amparado pela palavra de Deus, glorifique aquilo que Deus, por sua palavra, tem nos mostrado e nos revelado. Que seja para a glória dele. A criação mostra isso. A criação mostra complemento. E mostra que a glória do Senhor há de se elevar acima dos homens. E que nós participamos da sua bênção. E Paulo mostra isso. Homem e mulher possuem dignidade iguais diante de Deus. Fato. Mas funções distintas. Aí a gente entra na contramão da cultura. Né?
Aí a gente entra na contramão da cultura. Eles querem igualdade, atropelando aquilo que está estabelecido e que a própria natureza mostra. Existem papéis que a mulher desenvolve, biologicamente falando, existem papéis que o homem desenvolve. Né? Quando a gente maqueia isso, tenta mudar essa realidade, essa ordem, aí a vida vira um caos. A sociedade vira um caos, a nossa cabeça vira um caos. Verso 7, rapidinho, vamos pensar algumas coisas aqui. O homem como a glória de Deus. Isso mostra o quê? Referência à criação lá em Gênesis, como eu já disse. Versos 8 e 9. Ordem da criação, mulher criada a partir do homem. Para quê? Para auxiliar, complementar. Isso não implica, por favor, isso não implica inferioridade ontológica. Aqui não é questão de ser mais importante ou menos importante. Aqui é uma questão de distinção de funções estabelecidas pela ordem natural das coisas. E essas coisas são tão simples que você não precisa ser um doutor para entender isso. Em qualquer ciência, em qualquer área, teologia, na própria biologia, as coisas simples demonstram isso. Interessante que um repórter, uma vez, abordando um candidato no âmbito da política, e falando-se sobre algumas questões sociais, e alguém perguntou, mas o senhor tenta responder isso com estudos profundos, pesquisas, inúmeras pesquisas? Ele falou, não, meu filho, o assunto aqui é de nível de quarta série primária. A natureza mostra homem e mulher, e a raça se procriando de homem e mulher. Isso é quarta série primária. Óvulo não fecunda óvulo, espermatozoide não fecunda espermatozoide. Esse é o processo natural. Mude isso. Encontre o elo perdido disso, e aí a gente se convence. Do contrário, é o que está estabelecido desde o princípio. A ordem é essa, funções distintas. E pronto. Questão de quarta série primária. Só pegar lá e ver como é que funciona a situação. Qualquer adolescente de quarta série primária vai entender isso nas suas aulas de ciência e de biologia. Biologia, mas no ensino médio, né? De ciências, no ensino fundamental. Verso 10. Talvez o uso aqui do véu, seja o cabelo, seja um tecido, provavelmente uma referência à referência celestial do culto. Né? A gente sabe que nós não precisamos ver anjos voando aqui, como algumas canções que foram cantadas em muitas igrejas, que se dizem protestantes, evangélicos, anjo voando aqui, anjo voando no altar. Não precisa ver anjo voando, mas a realidade angelical ela é confirmada pela palavra de Deus. Né? Os anjos existem. Talvez Paulo esteja se referindo aqui a essa importância, a essa reverência. O culto, ele tem um aspecto terreno, uma participação humana, mas com realidade espiritual que vai além da nossa compreensão. Ponto, fato. Né? O culto ele é racional, ele é espiritual, a gente cultua o Senhor com a razão, mas também sabe que, espiritualmente falando, existe uma realidade espiritual. Né? Sigamos, versículos 11 e 12. Paulo aqui busca corrigir, veja os versículos 11 e 12, por favor, só dá uma olhadinha. Ele busca corrigir aqui qualquer interpretação nesse sentido que seja machista. Inclusive, Paulo é acusado pelo feminismo, pela mentalidade progressista hoje, pessoal de esquerda, como um homem machista. Alguém que estragou o cristianismo. Mas, meus irmãos, lendo com honestidade o texto, Paulo mostra aqui que homem e mulher dependem um do outro.
assim como Deus estabeleceu no princípio, inclusive no culto. A mulher tem o seu papel, o homem tem o seu, né? São questão aqui, a nossa ênfase aqui é igualdade em dignidade, mas com distinção de funções. O homem realiza seu papel, a sua função, a mulher realizará o seu. Se a mulher quer exercer um ministério, volte os seus olhos para as Escrituras e vai ver. Na criação dos seus filhos. Quer um rebanho? Cuide dos filhos. Ensine o temor do Senhor a eles. Né? Tenho certeza que aqui nós temos mulheres aqui que fizeram isso, criaram os seus filhos no temor do Senhor enquanto o marido estava, né, trabalhando. Hoje eu entendo, mulher precisa trabalhar, o homem precisa trabalhar, nós estamos atravessando algumas mudanças. Tudo bem, não vamos entrar no mérito aqui da questão se deve ou se não deve, mas se trabalha é para complementar, né? Não para se impor, não para inverter a ordem estabelecida no sentido criacional, daquilo que nós entendemos, né? É fácil de entender isso? Talvez para a cultura onde nós estamos inseridos hoje, não. Vamos ser chamados de tudo quanto é nome possível. Todos os adjetivos possíveis que você... Por isso que o objetivo é desestruturar aquilo que nós acreditamos como um princípio bíblico cristão para a nossa vida. Rasguemos a Bíblia, queimemos a Bíblia. Ou se não dá para fazer isso, porque vai ser uma aberração, uma guerra, vamos então reescrever a Bíblia, porque a gente precisa moldar a Bíblia à cultura atual, ao que o homem pensa, acha, entende e julga, segundo o seu próprio coração, só que o coração é enganoso. E a gente precisa entender que vai chegar um momento que o homem perceberá isso, a miséria do seu coração, da sua própria vida. E aí ele corrige essa interpretação que as pessoas às vezes dão, né? Homem e mulher dependem um do outro. Foi assim que Deus estabeleceu. É questão de igualdade, indignidade, mas distinção em funções. Por último, meus irmãos, não menos importante, a adoração cristã deve expressar decência, reverência e tem que trazer edificação. O culto não pode ser uma coisa sem começo, meio e fim, como diz no adágio popular, sem pé e cabeça. As coisas têm ordem e decência. O Deus é um Deus de ordem e decência. O culto cristão, ele precisa refletir essa beleza da santidade de Deus, submissão à verdade divina. Os anjos não cultuam a Deus. Nós falamos, cantamos aqui um texto baseado no profeta Isaías, quando ele tem uma visão de Deus assentado no alto sublime trono, em que anjos estavam ao redor do trono, cantando, louvando a Deus, dizendo, santos, os serafins, né? É uma categoria de anjos, depois os irmãos pesquisem lá, hoje a gente tem bastante recurso, todo cuidado é pouco, mas vai encontrar muita coisa boa também, que cantavam, e cantam sem interrupção. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. A terra está cheia do seu conhecimento. Santo, santo, santo. Ordem e decência. Né? É isso que nós precisamos aprender. Julgai entre vós mesmos. Paulo aqui apela ao discernimento espiritual da igreja. Vocês têm discernimento? Conseguem perceber a simplicidade disso? Sem muita crise? Julgai vós mesmos. Por quê? Porque a própria natureza traz distinção, como eu já acabei de dizer. As distinções são visíveis. Elas possuem valor simbólico dentro do contexto que estão inseridos. O princípio sempre vai transcender a cultura, meus irmãos. O que é isso, pastor? A adoração não deve apagar distinções criacionais. Aquilo que está estabelecido vai além do século 21, 22, 23, não importa, século I, segundo, terceiro. Quando começam a mexer nisso, é que começa o problema. Verso 16, veja rapidamente. Paulo diz que ele não, a igreja do Senhor de modo geral, não tem espírito contencioso. Ele encerra aqui afirmando ou reafirmando a prática comum das igrejas. Segue o que está estabelecido. Olha para a palavra, volte os olhos para as escrituras, que tudo ficará bem. O culto jamais será para promover
é outra coisa a não ser unidade, submissão ao que está estabelecido pelos profetas, pelos apóstolos do Senhor Jesus, pelos evangelhos, enfim. Por isso Calvino vai dizer, meus irmãos, correndo um pouquinho mais aqui, ele vai dizer: nada é mais precioso no culto do que a reverência nascida de um coração que obedece, que é fiel à palavra do Senhor. Um outro pastor puritano chamado Richard Baxter disse que o culto público deve ensinar tanto pela verdade quanto pela postura. Pronto, acabou. Verdade está na palavra, sigamos então o que está na palavra. Mantenhamos postura, firmes, sem arredar os pés naquilo que está estabelecido na simplicidade da palavra do Senhor. Por isso, concluo dizendo, aquilo que Paulo nos ensina a respeito do culto cristão jamais será para a autoafirmação individual, como muitos apresentam aí, né? Mas será um lugar de submissão, onde o povo de Deus cultua esse Deus para a glória dele. A igreja jamais deve pensar se reunir para expressar sua autonomia, sua liberdade. Pelo contrário, Paulo vai dizer que a liberdade que alguns às vezes pensam ter precisa estar subjugada à própria palavra do Senhor, né? E aí ele diz: jamais será para a afirmação individual de alguém ou de qualquer denominação, seja ela qual for, mas será lugar de submissão coletiva do povo de Deus para a glória de Deus, com ordem, reverência e que haja edificação, disciplina e ordem no culto. Portanto, homens e mulheres vão ter suas consciências tranquilas, que ambos possuem igualdade, o mesmo valor diante de Deus, ambos foram criados à sua imagem, ambos alcançaram a graça salvadora por meio de Jesus Cristo. Contudo, Deus estabeleceu distinções que devem ser honradas com humildade e persistência, e mais do que isso, com muita alegria. Porque bem-aventurada é a mulher que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Seu valor não tem igual. Assim o homem também no cumprimento da sua tarefa, da sua missão, do seu ministério, do seu papel. Quando a igreja adora com reverência, submissão, fidelidade, decência, respeitando esse Deus maravilhoso, esse Deus santo, ela proclama essa beleza de Deus naquilo que Deus estabeleceu na ordem divina, na ordem criacional. Por isso, aplique o seguinte, meus irmãos, apliquemos o seguinte: valorizemos sempre a ordem estabelecida por Deus. Não importa se o mundo está de cabeça para baixo. Não importa se as pessoas já não pensam mais assim, olham para a Bíblia e dizem: a Bíblia é um livro, é um alfarrábio. É um livro de leitura pesada, cansativo, né? Às vezes o nosso mau testemunho acaba contribuindo para esse péssimo testemunho, né? Porque muitos crentes sequer leem a Bíblia, né? Inclusive pastores, oficiais de igreja. Se você perguntar, já leu a Bíblia toda, é estarrecedor as pesquisas que mostram que as pessoas não leem Bíblia, não conhecem Bíblia. Mostram que as pessoas têm Bíblia em casa, mas não a leem, e quando a leem não se importam muito de fazer uma leitura para compreender o geral das Escrituras. Então valorize a ordem estabelecida por Deus. Submissão bíblica jamais será e pode ser entendido como opressão, mas expressão da nossa confiança em Deus. Nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que Deus, tudo que Ele fez é bom, é perfeito, é agradável. Segundo, adoremos com reverência e consciência espiritual. O culto não é entretenimento. O culto não é palco onde nós nos apresentemos com os nossos rostos pintados como se palhaço fôssemos. Nós não estamos aqui para fazer stand-up ou qualquer outra coisa, ficar contando piada no púlpito. O púlpito não é lugar de entretenimento, o culto não é lugar de entretenimento, é um lugar de encontro em que os santos de Deus se reúnem diante do santo Deus
para cultuar o seu nome. Terceiro, meus irmãos, rejeite tanto o autoritarismo quanto a rebeldia que se estabelece contra o Senhor. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, sempre produzirá no nosso coração humildade, prestação de serviço e mutualidade. Nós vivemos no entendimento de que Deus nos colocou e nós nos completamos. A ideia cultural hoje que se tem de que nós somos tudo igual e podemos fazer tudo sem responsabilidade, sem orientação da palavra de Deus, é diabólica, não é santa, pura e agradável aos olhos do Senhor. É assim que nós entendemos, assim nós pregamos segundo a nossa única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus e os símbolos de fé que nós juramos fidelidade quando aderimos à fé presbiteriana, tá bom? Deus assim nos ajude, nos abençoe. Vamos, nesse momento, fazer uma breve oração para que Deus possa nos ajudar no entendimento e na aplicação da sua palavra. Senhor nosso Deus, querido Pai amado, nós mais uma vez, Senhor, queremos te engrandecer, como temos feito desde o início desta ordem estabelecida para cultuarmos o teu nome. Com certeza não fomos perfeitos, ó Deus, em muitas coisas aqui, na nossa performance, nas nossas apresentações, mas uma coisa é certa, tu és perfeito e a tua palavra é santa, inerrante e mais penetrante do que qualquer instrumento que a nossa mente humana possa conhecer. Que não há nada neste mundo, ó Deus, que possa ir no mais profundo do nosso ser, mas a tua palavra vai, no auxílio do teu Espírito Santo, que com graça traz a palavra no mais profundo do nosso ser e faz com que ela cumpra o seu propósito estabelecido por ti. Abrindo os nossos olhos, a nossa mente para a verdade do Evangelho, firmando os nossos pés para perseverarmos diante do Senhor, mantendo, Senhor, aquilo que os apóstolos ensinaram nas suas cartas doutrinárias, aquilo que os profetas ensinaram, apontando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deixando, Senhor, o embaraço que nos cerca, que nos rodeia, a cultura e qualquer outra coisa, Senhor, que se levante contra o conhecimento do Senhor. A tua palavra é poderosa, Senhor. A tua palavra é tremenda, Senhor. A tua palavra é a nossa arma de guerra, Senhor. Não nos armamos com espadas, com paus, mas nos armamos com a tua palavra, Senhor. Com ela defendemos a nossa fé, com ela testemunhamos o amor de Deus, mas testemunhamos também a destra de juízo do Senhor. Com ela, Senhor, glorificamos o teu nome, por meio dela entendemos o que é glorificar o teu nome, e com ela ensinamos aos homens, às nações, Senhor, a temer o teu nome, porque não há Deus como o Senhor. Tu és o único Deus, Senhor, acima dos céus e da terra. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, na nossa falta de capacidade de entendermos no profundo qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Abençoe esta igreja, Senhor. Abençoe o teu povo que aqui está, as famílias que aqui compõem, Senhor, esta igreja, guardando-os, salvando, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, para que possam, Senhor, também perceber o quanto é maravilhoso estar na tua presença, te servindo, te amando, Senhor. Oramos assim, humildemente, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém, Senhor.